alunos, eu sou o professor Diego, professor de matemática, e hoje nós vamos começar com uma série de vídeos sobre o SAEB. A aula de hoje vai estar focada no descritor 4, que fala sobre os poliedros e a relação de Euler. O que são poliedros? Poliedros são todo sólido geométrico composto por figuras planas em suas faces. Por exemplo, uma bola de futebol, ela é considerada um poliedro, porque observa que ela é uma costura de hexágonos com pentágonos. Mas o que a gente tem que também levar em consideração? Toda figura que seja redonda ou que tenha na sua base uma figura redonda, ela não é considerada um poliedro, assim como está nessas imagens que eu coloquei aqui no quadro. Outra parte que também não é considerado poliedro é quando eu tenho empilhamentos. Porém, se o empilhamento tiver de mesmo tamanho, ele sim é considerado um poliedro, que aí eu tenho uma continuação de arestas, eu tenho faces sobre faces e eu tenho vértices adjacentes. Porém, o exemplo aqui na tela, eu trouxe um empilhamento que não tem o mesmo tamanho. Nesse formato, ele não é considerado um poliedro. Por quê? Porque quando se trata de poliedros, eu estou trabalhando numa área da matemática que vai falar da relação entre faces, arestas e vértices. Os poliedros, eles se classificam em dois, em poliedro côncavo ou em poliedro convexo. Os poliedros côncavos também são chamados de poliedros não convexos. E qual que é a característica básica entre eles? Um poliedro é chamado de poliedro convexo quando, ao traçar uma reta em seu interior, essa reta fica do início ao fim no interior. Observa esse exemplo. Traçou-se uma reta aqui e essa reta ela tem todo o seu início e fim dentro desse poliedro. Nesse exemplo de baixo, eu também tenho a mesma situação. Traçou-se uma reta aqui e essa reta está no interior do poliedro. Quando eu tenho um poliedro côncavo ou considerado não convexo, é quando ao traçar uma reta de uma ponta a outra nesse poliedro, parte dessa reta fica do lado de fora, como tem o exemplo aqui. Observe que foi traçada uma reta nesse poliedro e eu tenho um segmento de reto fora desse poliedro. Então isso é considerado um poliedro côncavo ou não convexo. Porém, o que eu posso ter também? Classificar os poliedros quanto a sua nomenclatura. E o nome de um poliedro, ele é classificado como o número das suas faces. Por exemplo, um poliedro com 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Um poliedro com 6 faces é chamado de hexaedro. E com isso, os poliedros regulares tem uma classificação íntima entre eles, que é o chamado sólidos de Platão, que é o famoso TOD. TOD por quê? Porque as suas iniciais de cada nome vai dando a nomenclatura de cada um. Por exemplo, o T de TOD é o tetraedro, é um poliedro que tem 4 faces. O H é um hexaedro, é um poliedro que possui 6 faces. O O é o octaedro, um poliedro que possui 8 faces, assim como dá os nomes quando eu sou campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão e assim vai. O poliedro com 12 faces é chamado de dodecaedro. E por último, um poliedro com 20 faces recebe o nome de icosaedro. E a relação que trabalha com esse número de faces, arestas e vértices, é chamado de relação de Euler, que traz para nós que V mais F, ou seja, vértices mais faces, é igual a A mais 2. Acompanha comigo algumas resoluções de exercício que nós vamos trabalhar essa relação de Euler nas suas diferentes perspectivas. Esse exercício número 1 traz o seguinte: uma caixa no formato de um poliedro precisa ser reforçada com 3 parafusos. Vou destacar isso aqui, ó, 3 parafusos em cada vértice. Um revestimento de metal nas suas 7 faces, então eu pergunto, quantas faces tem esse poliedro? 7.
e uma aplicação de uma cola especial em todas as suas 15 arestas. Olha o que está perguntando, o número de parafusos. Observa, eu estou trabalhando com vértices, faces e arestas, mas está perguntando parafuso, por quê? Porque está falando que em cada vértice possui 3 parafusos. Então, se eu trouxer aqui, ó, vértices mais faces é igual a arestas mais 2, o que eu tenho? O número de vértices é o que eu vou descobrir. O número de face, o próprio enunciado trouxe para nós, que são 7. As arestas eu tenho 15, mais 2 da fórmula, ok? Então, matemática básica. Vamos conservar esse lado. 15 mais 2 dá 17. E se eu quero descobrir o vértice, que é o V, o 7 que está positivo, quando eu trocar ele de lado, ele passa o quê? Negativo. Eu inverto o sinal. Então, com isso aqui, eu tenho que o número de vértices é igual a 10. Cuidado para a gente não ir ali e marcar a letra E, porque eu tenho 10 vértices, mas eu quero saber a quantidade de parafusos. Se são 3 parafusos a cada vértice, eu tenho 3 vezes 10, que dá ao todo aqui, ó, 30 parafusos. Então, a questão número 1 é a letra D. Então, cuidado para a gente não descobrir o número de vértices e já marcar essa alternativa correta. Vamos para a questão 2. Questão 2, ela trouxe essa mesma ideia. Falou de um hábito cristalino, né? Tem toda uma situação aqui digitada. Ó, o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal, em termos de tamanho e forma. A granada, por exemplo, é um hábito cristalino, tá? Que é um poliedro que possui o quê? Ó, 30 arestas e 20 vértices, ok? Então, se eu tenho 30 arestas e 20 vértices, o que está faltando aqui para nós? O número de faces, correto? Vamos lá, vértices mais faces é igual a A mais 2, tá? Então, quantos vértices eu tenho? 20 vértices, mais o número de faces é o que eu quero descobrir aqui, que é igual ao número de arestas, 30, está lá no enunciado, mais 2. Mesma situação do exercício anterior. Então, eu vou trazer isso aqui, vou somar, aqui vai dar 32, e igualmente, se eu quero achar o valor do F, o 20 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, menos 20. 32 menos 20, eu tenho quanto? 12 faces. Será que é só o número de faces mesmo que está pedindo? Vamos ler o comando. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces. Então, 12 está em qual alternativa? Letra B, ok? Observa que esses dois exercícios, nós trabalhamos com a fórmula direta, substituindo direto na fórmula V mais F é igual a A mais 2. Mas o que eu posso ter também? Exercício que traz para mim desenhos, figuras, que aí eu preciso trazer dessa figura essa relação que está sendo falada. Olha só, nessa questão 3, está falando assim, ó, que o processo de truncamento de um octaedro, octaedro é um poliedro que possui quantos lados? 8 faces, ok? Regular, consiste em retirar a partir de cada vértice de uma pirâmide obtida pelo seccionamento desse poliedro por um plano, conforme a figura. Deixa eu entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui ó, um octaedro que ele tem um vértice. Observa, vou contar quantos vértices tem. Ó. 1, lá no cantinho, 2 vértices aqui. Aqui eu tenho outro vértice, 3, ok? Aqui, 4. Aqui, 5. Desse lado de cá, 6. O que é o truncamento? É quando eu vou fazer um polimento dessa figura.
Ou seja, eu vou tirar essas pontas e vou fazer com que essas pontas estejam um trabalho. Como é aquelas pérolas de cristal que tem anel, aquela coisa toda. É isso que é o processo de truncamento. E aí, está falando assim, ó, que não há interseção entre duas dessas secções, né? Qual é a quantidade de vértices do octaedro truncado? Vamos pensar nisso aqui. Observa que quando eu pus os meus pontinhos aqui, ó, eu esquematizei 6 pontos, ou seja, 6 vértices que vão ser retirados, ok? Vou anotar eles. De cada vértice retirado, olha o que vai acontecer. Eu vou ter isso aqui, ó. Ou seja, de cada vértice eu vou ter 2, 3, 4 vértices lá do outro lado, que eu vou marcar esse ponto. O que vai acontecer com esse lado? Eu também vou acontecer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Desde cá, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4. Ou seja, isso vai se repetir para cada vértice. Então, pensa comigo, se ao todo eu tenho 6 vértices e de cada vértice vai originar novos 4 vértices, 6 vezes 4, 24. Então, ao todo, eu vou ter 24 vértices aqui nesse poliedro truncado. Essa alternativa, letra D. Ok? Então, tem essas maneiras de aparecer questões que envolvem os poliedros. Mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Observe que eu tenho uma pirâmide de cabeça para baixo, correto? Eu tenho aqui essa pirâmide. Olha o que está acontecendo. Em cada vértice dessa pirâmide está sendo formado novas, está sendo lapidado, ou seja, está truncando aqui também, tá? E a pergunta é, eu quero saber quantas faces, quantas arestas e quantos vértices, respectivamente. Vamos ter atenção nessa palavra, respectivamente. Respectivamente significa nesta ordem. Então, o primeiro número aqui representa para mim um número de faces. O segundo, um número de arestas. E o terceiro, o número de vértices. Ok? Vamos pensar o seguinte. Quantas faces eu tenho? Observa aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 lá atrás, 4 lá do lado e mais uma aqui, 5. Opa, mas não tem nenhuma opção 5. Mas eu quero saber quantas faces eu vou ter nessa peça truncada. Além das 5 que eu já contei, vai ser mais uma aqui, ó. 6, ok? 7, esse lado aqui, 8, esse lado, 9. Então, quantas faces eu tenho? 9. Vamos para eliminação? Não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e também não pode ser a letra E. Combinado? Então, ou é a letra A ou a letra B. Pergunta aos senhores, eu vou precisar contar quantos vértices tem? Não, por quê? Porque nas duas opções já está falando que eu vou ter 13 vértices. Então, qual que é o meu desafio aqui? Contar a quantidade de arestas, ok? Vou voltar nessa anterior. Quantas arestas eu tenho? Ó, só que nessa base eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Observe que é a mesma quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Olha essa parte aqui, ó. 1, 2 também, 3, 4 lá do outro lado. Correto? Então, 4 mais 4, 8. Só que observe isso daqui. Cada parte desse vértice que está sendo retirado está formando novas faces. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, nessa ponta também 3, nessa ponta 3, nessa ponta 3. Então, se eu tenho 3 arestas e eu tenho 4 pontas, ou seja, 4 vértices, aqui ao todo eu tenho 12
arestas. Quantas que eu tinha contado? Lembra? 4 em cima e mais 4 do lado. Então, ao todo, 12 mais 8, eu vou ter aqui 20 arestas. Então, a minha sequência é 9, 20 e a última parte que eu não fiz o cálculo. Por que que eu não fiz o cálculo? Porque por eliminação eu já tenho aqui 13. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, ok? Então, observa que foram duas maneiras diferentes de cobrar esse conteúdo de poliedros e a relação de olha. Olha uma outra forma que eu tenho aqui. Está falando que a bola de futebol utilizada na Copa do Mundo de 1974 recebeu esse nome, né? Esse nome foi inspirado pelo um satélite, ok? Está aqui, o qual permitiu ao mundo acompanhar o campeonato, né? Então, assim, a bola foi produzida por um couro sintético e era composto por 32 gomos. Vamos entender esses gomos? Observa 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos, 4 gomos e assim vai. Então, quer dizer que esses gomos nada mais é do que a quantidade de faces. Então, eu tenho um poliedro com 32 faces, dos quais 20 desses gomos, ou seja, 20 dessas faces, são hexágonos. Observa esta imagem de branco. Isso aqui é um hexágono, é uma figura que tem 6 lados. E 12, aqui, ó, 12 desses gomos, ou seja, 12 dessas faces, são pentágonos, conforme está representado aqui de preto, se assemelhando ao satélite. A pergunta é: qual é a quantidade de vértice desse poliedro associado à bola Tesla? O que eu trouxe? Observa que uma aresta, ela é comum a quantas faces? A 2 faces. Observa, essa aresta aqui, que está de parte preta e parte branca, ela também é comum a 2 faces. Então, eu posso falar assim, ó, que o dobro da quantidade de arestas é igual ao número de faces desse poliedro. Mas que número de faces é esse? 32? Não, são 20 faces de qual formato? Hexagonais. Hexa vem de 6 lados. Mas são 12 faces aqui, de quantos lados cada uma? 5. Olha lá, 12 faces pentagonais, então vezes 5. Então, primeiro eu preciso fazer esse cálculo. Então, eu tenho aqui, ó, o dobro de aresta é igual. 6 vezes 2 dá 12, então vai o zero do 120, mais 5 vezes 12, 60. Então, eu vou somar ali, ó, 120 mais 60, eu tenho aqui 180, correto? E o 2A, o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho 180 dividido por 2, eu tenho a quantidade de arestas igual a 90, ok? Está pedindo a quantidade de vértices. Aí eu venho para a minha relação. Vértices mais faces é igual a A mais 2, ok? Então, ó, o número de vértices, que é o que eu vou achar, mais o número de faces, que é 32, que é o que o enunciado chamou de gomos, o número de arestas eu acabei de encontrar aqui é 90, mais 2, ok? Seguindo a mesma relação, eu tenho aqui, ó, 92, 90 mais 2, o 32 que está positivo passa para cá negativo. Então, ó, se a gente for fazer por etapas, 2 menos 2 dá 0 e 90 menos 30 vai dar 60. Então, aqui eu tenho um poliedro com 60 vértices. Nessa questão, a alternativa correta é a letra C, 60 vértices. Mesma situação desse outro, agora sem contextualização. Observa, eu tenho aqui 6 faces triangulares. Triangulares vem de quanto? 3. E eu tenho 4 faces quadrangulares. Aqui, quadrangulares, eu tenho uma figura com 4 lados. O que está pedindo? Então, olha só, um poliedro convexo
composto por 6 faces triangulares e 4 faces quadrangulares, possui quantos vértices? Está querendo saber o número de vértices. Lembrando que o dobro do número de arestas, ela é comum às faces, né? Ou seja, uma arestas, ela é comum a 2 faces diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 3, ok? Mais 4 vezes 4, certo? O vezes 3. Então, eu tenho 2A é igual 6 vezes 3, 18, tá? Mais 4 vezes 4, 16. Então, aí agora, o que eu faço? Tem que somar. Ah, é difícil somar aqui? Vamos colocar um debaixo do outro. Vamos fazer a continha ali, ó. Se eu fazer essa conta, ó, 6 mais 8 vai dar 14, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, aqui vai dar quanto? 34. E o mesmo 2 do A que está multiplicando passa dividindo. Então, essa divisão aqui, ó, observa que eu tenho metade de 34, 17. Atenção que está pedindo a quantidade de vértice. Relação de Euler. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Seguindo a continuação, vértices não tenho, faces são 6 faces de um tipo e 4 faces de outro tipo. Então, ao todo, eu tenho 10 faces, que é igual a 17 arestas, que eu acabei de encontrar ali, mais 2. Então, obedecendo às operações básicas da matemática. 17 mais 2, 19, tá? 10 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, eu tenho vértice igual a 9. Então, atenção nessa questão. Observa que eu achei arestas e tem 17. E tem 17 ali para poder marcar também, mas o enunciado está pedindo a quantidade de vértices. Então, a opção correta está aqui, ó, letra E, tá? Então, atenção, porque se em alguma avaliação pedir a quantidade de faces e falar que tipo que são essas faces, eu preciso fazer essa multiplicação, essa continha, para depois jogar na relação de Euler, tá? Olha só. Uma outra questão. Está falando assim, ó, um deltaedro, né? Aí a gente pensa, será que esse deltaedro tem quantas faces, quantos vértices, quantas arestas, né? Vamos ver se está pedindo para a gente saber, decorar o que é um deltaedro. É um poliedro cujas faces são triângulos equiláteros. Opa! Eu tenho uma observação aqui, ó. As faces são triângulos equiláteros. O que eu tiro dessa relação? Que o dobro do número de arestas é igual a 3, porque vem de triângulo, né? Vezes F, ok? Ah, professor, por que você colocou 3 vezes F? Porque falou assim, ó, faces triângulo equiláteros, ou seja, faces triangulares, certo? Então, aqui eu posso ter duas situações. Ou eu isolo o A, ou eu isolo o F, tá? Se eu isolar o A, por exemplo, seguindo a linha de raciocínio que a gente já estava fazendo, eu mantenho assim, ó, o 2 do A, o 2A, o 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Mantém isso aqui dessa forma, por enquanto. E aqui o enunciado trouxe para nós que tem quantos vértices nessa questão? 8. Vamos jogar na minha relação e observa o que está pedindo? O número de faces, ok? Então, o que eu tenho que descobrir? O valor do F. Vou deixar isso em destaque ali. A relação de Euler fala que vértices mais faces é igual a arestas mais 2, né? O número de vértices é 8, tá? O número de faces é o que eu quero encontrar. E o número de arestas está em função das faces, que é quem? 3F, observa, sobre 2. E ainda tenho mais 2.
E aí entra com um problema em pensar, o que eu faço com essa fração? Eu tenho que fazer o mínimo de comum? Tem, porém é só uma única fração. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando eu tenho uma única fração, eu pego aquele número do meu denominador e passo ele multiplicando, ok? Então assim, ó, 2 vezes 8, eu tenho ali, ó, 16, mais 2 vezes f, 2f, tá? Que é igual a 3f, quem está debaixo dele, aí eu não multiplico, observe que as minhas setinhas é só para quem está do lado, mais 2 vezes 2 eu tenho aqui igual a 4, certo? Meu desafio é descobrir o valor do f, tudo que tem f eu coloco no primeiro membro, então eu fico 2f, observa que agora eu tenho um 3f positivo, passa para cá, negativo, 3f, que é igual a 4. Esse 16 que está positivo passa para cá, negativo. 2f menos 3f, eu tenho menos f, ok? Que é igual 4 menos 16, menos 12. Ah, eu tenho dúvida com o jogo de sinal. Toda vez que eu estiver trabalhando com jogo de sinal, pensa no dinheiro. Se eu tenho R$4, mas eu devo R$16, eu pago esses 4 e continuo devendo 12. Quem deve está com saldo negativo, então por isso que fica menos ali, ok? F não pode ficar negativo, o que eu faço? Multiplica por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Troca o sinal de todo mundo. Se está negativo, fica positivo. Aqui também está negativo, então aqui também fica positivo. Então eu tenho aqui, ó, que o número de faces é igual a 12. A alternativa correta é a letra E. Se no enunciado tivesse pedindo o número de arestas, o que eu ia fazer? Eu voltava ali e fazia a substituição, ó. 3 vezes 12 dá 36, dividido por 2 dá 18, mas o enunciado não trouxe isso para nós. Mas observe então, eu trouxe um exemplo que é só jogar na relação de Euler e achar o que está sendo pedido. Uma segunda situação, quando eu tenho um desenho e eu preciso extrair desse desenho as informações que está sendo pedida. E um terceiro exemplo é quando eu vou trabalhar com o número de faces e essas faces têm formatos diferentes. E esse quarto exemplo é quando eu tenho uma relação com a outra. Tem mais uma questão, e essa outra questão, ela também vai trabalhar esse lado aqui. Observe, está falando assim, ó, os sólidos de Platão, né? Lembra lá do início da aula, o que são os sólidos de Platão? Aquele famoso TOD. Né? São poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Tá? Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. Observa que é a mesma relação que eu já tinha colocado, porém, o que é a diferença da que eu trouxe? Eu coloquei que V mais F é igual a A mais 2. O A que estava positivo, ele já trouxe negativo para cá, tá bom? Mas é a mesma forma. Em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro. Olha a palavra respectivamente. O que quer dizer isso? Nessa ordem. Tá bom? A pergunta é, em um cristal cuja forma é um poliedro de Platão, de faces triangulares. Nós fizemos isso anteriormente. Não falou qual é esse poliedro de Platão. Então, a primeira relação, o dobro do número de arestas é igual ao número de faces vezes 3. Por quê? Porque está falando que são faces triangulares, ok? Vamos achar isso aqui. 2A é igual F vezes 3, 3F,
certo? Então eu vou isolar o A da mesma forma que a gente vem fazendo e aqui divide por 2. Guarda isso porque eu vou ver o que está sendo pedido. Aí a pergunta é, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Vamos jogar nessa relação que a própria questão trouxe para nós? Olha lá o que ele colocou, que V menos A mais F é igual a 2, ok? Esse V não tenho. Quem é o A? Olha aqui, ó, 3F sobre 2, mais quem é o F? Também não tem. Observa que é uma questão que não me deu nenhum valor, igual a 2. Por que não deu nenhum valor? Porque ele quer saber a relação entre o número de vértices e o número de faces. Se a gente for observar minhas alternativas de marcar, eu também não tenho um valor exato, eu tenho uma relação colocada ali. Vamos lá, mesma coisa, olha o meu mínimo de comum, isso é difícil, o que eu faço? Eu vou pegar o meu único denominador e multiplicar para todo mundo. Então, ó, 2 vezes V, 2V, menos. Quem está por cima dele não multiplica nada, mantém, mais 2 vezes F, 2F, que é igual, não esquecer de multiplicar também, 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 4, tá? 2V eu vou manter, não tem ninguém mais que tem V, então eu mantenho ele. Observe que todas as minhas alternativas eu tenho 2V, então eu não consigo eliminar nada. Outra coisa, olha aqui, ó, vou trabalhar com números, um número negativo e o outro positivo. Não sei como é que faço isso, vamos levar para o dinheiro. Eu tenho R$2, mas eu estou devendo 3. Se eu pagar, o que acontece com a minha dívida? Fica devendo R$1. Então, eu tenho F. O 1 está aqui sem precisar aparecer, tá? Que é igual a 4. Tem mais alguma coisa eu fazer? Não. Então, vamos ver onde que eu tenho essa relação. Aliás, antes de eu ir para as alternativas, observa, eu tenho uma relação entre vértices e faces. Olha aqui, vértice, V de vértice e F de face. Então, 2V menos F não é a letra A, não é a letra B. Observa a letra C. 2V menos F é igual a 4. Então, a alternativa correta aqui, ó, a letra C. Cuidado para a gente não errar o meu jogo de sinal e marcar a letra D, tá? Seria a letra D se o 3 fosse positivo e o 2 negativo, mas aqui é o contrário. Então, na dúvida, leva para o dinheiro, que daí fica mais fácil a gente resolver e entender esse jogo de sinal. O que nós vamos ter aqui? Eu trouxe para vocês hoje essa relação entre o número de vértices, faces e arestas, que fala da relação de Euler, descritor número 4, lá da prova do SAEB. Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o descritor número 5, que vai tratar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Eu fico por aqui essa aula, espero poder ter ajudado todos vocês e um abraço, até o próximo encontro.